Bom, nesse segundo episódio da nossa série sobre o existencialismo, faremos também um paralelo com a religião, citando um pouco o autor Dostoiévski, autor russo Dostoiévski, pois o existencialismo, aparentemente, ele pode aparentar confrontar a religião, mas a religião pode também estar dentro do existencialismo. No primeiro contato com o existencialismo que tivemos no primeiro podcast, uma pergunta apareceu quase sempre: qual é o sentido da vida, o que estamos fazendo aqui? Mas quando entramos no universo de Fyodor Dostoiévski, a pergunta fica ainda um pouco mais sombria e difícil. E se o ser humano não suportar viver sem Deus? Dostoiévski não foi um filósofo no sentido acadêmico tradicional. Ele não escreveu tratados sistemáticos como Kant, Hegel ou Sartre. Mas talvez poucos escritores tenham mergulhado tão fundo na alma humana quanto ele. Antes de Sartre falar que o homem está condenado à liberdade, antes de Camus falar do absurdo, antes de Nietzsche anunciar a morte de Deus, Dostoiévski já colocava seus personagens diante do abismo. Esse abismo tinha 3 nomes: liberdade, culpa e Deus. Em Crime e Castigo, Raskolnikov acredita que alguns homens superiores têm o direito de ultrapassar a moral comum. Ele pensa que pode matar em nome de uma ideia. Ele tenta se colocar acima do bem e do mal, mas depois do crime descobre uma verdade terrível. O ser humano pode fugir da lei dos homens, mas nem sempre consegue fugir da própria consciência. Essa é uma das grandes contribuições de Dostoiévski para o pensamento existencialista. O problema não é apenas o que fazemos, o problema é o que nos tornamos depois de fazer. A liberdade humana não é leve, ela pesa, ela é difícil também. Cada escolha deixa uma marca, cada ato vai revelar um pouco sobre nós, e por isso Dostoiévski é tão atual. Vivemos em uma época que muitas pessoas querem liberdade absoluta, mas poucas querem responsabilidade absoluta. Queremos escolher tudo, mas não queremos carregar as consequências de nada. Dostoiévski percebeu esse perigo antes de muitos. Em Os Irmãos Karamazov aparece uma das mais famosas associadas a ele como ideia: se Deus não existe, tudo é permitido. A frase exata é discutida, mas a ideia atravessa um pouco a obra. O que acontece com a moral quando Deus desaparece? Se não existe uma ordem superior, se não existe alma, se não existe julgamento, se não existe eternidade, então por que não fazer tudo aquilo que desejamos? Essa é a pergunta extremamente moderna, porque o mundo contemporâneo vive depois da queda das certezas religiosas. Muitas pessoas já não acreditam em Deus, outras acreditam, mas vivem como se Deus não existisse, e outras tentam substituir Deus por ideologia, política, consumo, sucesso, tecnologia ou prazer. Mas Dostoiévski perguntaria: isso basta? O ser humano consegue viver apenas de razão, prazer e progresso? Ou existe dentro de nós uma sede espiritual que nada material conseguiria preencher? Essa é a parte religiosa de Dostoiévski. Para ele, o ser humano não era apenas um animal racional, era um ser dividido, capaz de amor e crueldade, de fé e revolta, de sacrifício e de egoísmo, de desejar Deus ao mesmo tempo que o rejeita. Em Dostoiévski, a religião não parece como uma resposta fácil. Não é uma propaganda simples da fé. Pelo contrário, a fé em Dostoiévski nasce no sofrimento, nasce da dúvida, nasce quando todas as explicações humanas parecem insuficientes. Ivan Karamazov, por exemplo, não rejeita Deus simplesmente por arrogância. Ele rejeita o mundo onde crianças inocentes sofrem. Ele olha para a dor dos inocentes e pergunta: como aceitar uma criação onde isso acontece?
Essa talvez seja uma das perguntas religiosas mais fortes da literatura. Não é uma pergunta contra Deus apenas, é uma pergunta contra a própria estrutura da nossa existência. Como viver em um mundo onde pessoas boas sofrem? Como acreditar em justiça quando a dor parece cair sobre inocentes? Como falar de sentido diante do sofrimento? Aqui Dostoiévski se aproxima profundamente do existencialismo, porque o existencialismo não começa quando tudo está bem, ele começa quando as respostas prontas elas desmoronam, quando a vida nos obriga a perguntar: por que continuar? Em Notas do Subsolo, Dostoiévski apresenta um homem amargo, ressentido, contraditório, um homem que sabe o que seria melhor para ele, mas mesmo assim escolhe o pior. Isso destrói uma ideia ingênua sobre a humanidade, a ideia de que o ser humano sabe o que é bom e ele vai fazer o bem. Dostoiévski mostra que não. O ser humano muitas vezes prefere destruir a si mesmo só para provar que ele é livre. Essa é uma verdade profundamente inconveniente. Às vezes não queremos felicidade, queremos controle, queremos orgulho, queremos vingança, razão, mesmo que isso nos destrua. E assim surge uma crítica poderosa ao mundo moderno. A modernidade acreditou que a razão, a ciência e o progresso resolveriam tudo. Mas Dostoiévski parecia dizer: vocês podem construir cidades, máquinas, sistemas políticos, teorias perfeitas, mas o problema continuará sempre dentro do homem, porque o mal não está apenas nas estruturas, está também no coração humano. Essa visão é dura, mas ela explica bastante coisa. Explica porque a sociedade avançada continua produzindo a violência. Porque as pessoas inteligentes fazem escolhas que as destroem. Porque ideologias prometem salvar o mundo e acabam criando novos infernos. Em Os Demônios, Dostoiévski mostra exatamente isso. Quando o vazio espiritual é preenchido por fanatismo político, o ser humano pode justificar qualquer brutalidade em nome de uma ideia. E isso continua atual. No século XXI, ainda vemos pessoas sacrificando a verdade, a compaixão e a própria humanidade em nome de ideologias, grupos, partidos, nações e causas absolutas. Dostoiévski entenderia isso muito bem, porque para ele, quando o homem perde Deus, ele não se torna automaticamente livre. Muitas vezes ele apenas troca Deus por outro ídolo. O Estado, a revolução, o dinheiro, o ego, a fama, a tecnologia, a própria opinião. E talvez essa seja uma das maiores verdades inconvenientes da nossa época. O ser humano moderno diz que não adora nada, mas vive ajoelhado diante de muitas coisas. Para Dostoiévski, a saída não estava na razão pura, nem na liberdade sem limites, nem no prazer, nem na política. A saída estava no amor, na humildade, no arrependimento e na capacidade de sofrer com sentido. Essa é uma visão profundamente cristã, mas também profundamente existencial, porque não se trata apenas de acreditar em uma doutrina, trata-se de enfrentar a vida real, a culpa real, a dor real, a morte real, o vazio real. Dostoiévski não oferece uma fé confortável, ele oferece uma fé que passa pelo inferno, uma fé que olha para o sofrimento e ainda tenta amar. Por isso personagens como Alyosha Karamazov ou o príncipe Myshikin em O Idiota são tão importantes. Eles parecem frágeis diante de um mundo cruel, mas carregam uma força diferente, a força da compaixão. E Dostoiévski parece perguntar: quem é realmente forte, o homem que domina os outros ou aquele que ainda consegue amar em um mundo que ensina a odiar? Essa pergunta continua viva, porque hoje somos treinados para competir, para vencer, aparecer, responder, atacar, acumular e provar valor, mas quase ninguém nos ensina a perdoar, a ter misericórdia, a suportar a dor sem nos tornarmos monstros. A fé em Dostoiévski não elimina o sofrimento, mas tenta impedir que talvez seja aqui que ele se diferencia de muitos existencialistas ateus. Sartre vê o homem abandonado à própria liberdade. Camus vê o homem diante do absurdo. Nietzsche vê o homem tentando criar valores depois da morte de Deus. Mas Dostoiévski vê o homem diante de Cristo. Não como uma fórmula simples, mas como uma pergunta viva. É possível amar apesar de tudo? É possível perdoar apesar de tudo? É possível encontrar a luz dentro do sofrimento? A verdade inconveniente é que Dostoiévski não fala apenas de religião. Ele fala o que acontece quando a alma humana perde o centro, quando tudo vira permissão,
quando a inteligência se separa da compaixão, quando a liberdade se separa da responsabilidade, quando o homem tenta ser Deus, mas não consegue carregar o peso disso. E talvez essa seja a grande lição para o nosso tempo. O ser humano pode viver sem respostas fáceis, mas talvez não consiga viver sem sentido. Pode abandonar a religião, mas não consegue abandonar a fome da eternidade. Pode negar a Deus, mas continuará procurando algo para adorar. Dostoiévski nos obriga a olhar para dentro e perguntar: o que governa a minha vida? O amor? O orgulho? O medo? A culpa? O desejo de poder? A necessidade de ser admirado? A busca por algo maior do que eu? No fim, Dostoiévski não nos entrega uma resposta simples. Ele nos entrega um espelho, e talvez seja por isso que ele incomoda tanto. Porque seus personagens não estão apenas nos livros, eles estão também dentro de nós. Raskolnikov está em nossa arrogância, Ivan está em nossa revolta contra a injustiça, o homem do subsolo está no nosso ressentimento, Michikin está na nossa bondade ferida, Alyosha está na nossa esperança, e Cristo em Dostoiévski aparece como a pergunta final. Depois de tudo que você sofreu, depois de tudo que você perdeu, tudo que você viu, você ainda é capaz de amar? Essa talvez seja a pergunta mais difícil da existência e talvez a mais necessária, porque a verdade inconveniente é esta: sem sentido, a liberdade vira peso, sem amor, a inteligência vira crueldade, e sem algo maior que o ego, o homem transforma o mundo inteiro em extensão do próprio vazio.